Olá, pessoal. Provavelmente todos vocês devem estar estranhando o título da aula de hoje. Aqui embaixo, confusão. Quer dizer que eu estou comparecendo, perante o Brasil inteiro para dar aula de confusão. É melhor chamar o jogador Adriano com a sua namorada Joana Machado para ministrar esse curso, que eles são bem mais especialistas em confusão do que eu. Mas falando sério, confusão tem um significado técnico para o direito civil. Confusão, longe de ser balbúrdia, bagunça, briga, desentendimento, a confusão ela vai aparecer como um modo extintivo das obrigações. Nós já analisamos vários desses modos. Falamos, por exemplo, do pagamento em consignação, que se dá com depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida. Falamos da compensação, que quando as mesmas partes se tornam credora e devedora uma da outra, as dívidas se extinguem até onde se compensarem. Falamos da dação em pagamento, que é quando o devedor satisfaz prestação diversa da que era devida. Falamos da imputação do pagamento, que é quando a mesma pessoa, obrigada por várias dívidas, junto ao mesmo credor, indica qual delas será paga em primeiro lugar. Falamos da novação, que é quando as partes criam uma nova relação jurídica com o propósito de substituir e extinguir uma relação anterior. E agora chegou a vez da confusão. Gente, esse termo confusão acontece ou tem a ver com a reunião na mesma pessoa. Eu disse na mesma pessoa, das qualidades de credor e devedor. É quando a mesma pessoa se torna credora e devedora de si própria. Vejam que confusão. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que seja firmado um contrato entre o pai e um filho. E por este contrato, o filho deve ao pai R$ 5.000. Não é o fato de serem pai e filho que vai inviabilizar um negócio entre eles. Pelo contrário, esse negócio ele se vincula ao princípio de que as obrigações devem ser cumpridas. Pacta sunt servanda. Então, se um filho assume um débito perante o pai, é preciso que esse débito seja pago. Então, o pai tem ação de cobrança contra o filho. Raros são os casos em que pais processam seus filhos em ação de cobrança, mas esse processo pode acontecer. Nada impede que ele aconteça. Acontece que, em dado momento, esse pai morre. Observem aqui. E o pai morre, deixando como filho único aquele filho. O filho que deve ao pai é filho único do pai morto. E se é filho único, torna-se assim herdeiro universal. Então o filho vai herdar todo o patrimônio do pai, sozinho. Vai ficar tudo para ele. Vai herdar, inclusive, o crédito de que o pai dispunha contra ele. O crédito de que o pai dispunha contra o filho vai ser herdado pelo filho, na sucessão hereditária do pai. E quem é que deve pagar esse crédito? Ele, o filho. Então vejam que confusão. O filho herda o crédito que o seu pai tem contra ele. E ao mesmo tempo, o filho deve pagar a importância devida. Então, o filho vai ser credor e devedor de si próprio. Já imaginaram o filho entrando com ação de cobrança como autor e ele sendo o réu dessa ação? Vejam que confusão. Então, é preferível entender que a obrigação se extinguiu, que aquele débito não existe mais, por conta da confusão operada na pessoa do filho. Um outro caso. Vamos imaginar
um débito entre empresas. Que a empresa A deve à empresa B a importância de 5.000. Posteriormente, a empresa B cresce e incorpora a empresa A. Ou seja, a empresa B ela vai incorporar no seu patrimônio a empresa A. Ocorrendo aqui uma incorporação empresarial, onde a empresa A é absorvida pela B. Se a B incorporou a A, o que é que acontece? Todo o patrimônio da empresa A passa agora a pertencer à empresa B. E se todo o patrimônio da empresa A passa a pertencer à empresa B, então a empresa B recebe também, dentro desse patrimônio, a dívida que A tinha perante ela. Só que a empresa B é credora dessa dívida. Vejam que confusão. A empresa B incorpora em seu patrimônio todas as dívidas de A. E a empresa B era credora de uma dessas dívidas. Então a empresa B vai sofrer confusão. Ou seja, a dívida que a empresa A devia a B será confundida na pessoa da empresa B. A pessoa jurídica, que é a empresa B, vai experimentar a confusão do débito decorrente da relação A-B. Então, se na mesma pessoa se reúnem as condições de credor e devedor, entende-se que houve confusão. Vamos ao conceito. Confusão é a reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor, extinguindo-se a obrigação. Esse é o seu conceito. E os casos mais frequentes são esses dois que a gente acabou de ver. O filho dever ao pai, o pai morrer e o filho herdar o crédito que o pai tinha contra ele. Uma empresa dever a outra e a empresa credora incorporar a devedora, confundindo-se na empresa credora a dívida que a devedora tinha assumido perante ela. Enfim, se na mesma pessoa reúnem-se as condições de credor e devedor, ocorre confusão com a consequente extinção do débito. Passemos agora à leitura dos artigos correspondentes. Aqui no artigo 381, é o conceito de confusão. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Então, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, a obrigação será extinta por motivo de confusão. Passemos agora ao próximo artigo, o 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Vejam vocês, a confusão, ela tanto pode ser total como parcial. Ela tanto pode se referir a toda a dívida como a parte dela. Isso acontece, sobretudo, em relações onde existem vários devedores ou vários credores envolvidos, em que a compensação ela pode ser total ou parcial. Aliás, no artigo seguinte, nós verificamos uma hipótese em que incide essa possibilidade. Observem lá. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte, no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade.
Ele fala que só extingue até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida. Portanto, um típico caso de confusão parcial. Como assim? Para melhor compreensão, vamos a um exemplo. Acompanhe comigo. Vamos supor que existe uma relação entre um credor e 3 devedores solidários, D1, D2 e D3. Ora, nós sabemos que na relação solidária, qualquer devedor pode ser chamado ao pagamento integral da dívida. Qualquer devedor pode ser chamado a tudo pagar. Então, a ideia é que o credor desta relação poderia perfeitamente chamar um desses devedores, D1, por exemplo, e cobrar deste devedor a importância integral do débito. Então, se o débito, por exemplo, é de 30 mil reais, observem, D1, ele pode ser chamado a pagar os 30 mil. E vindo D1 a pagar a importância integral, o devedor que paga tudo subroga-se nos direitos do credor em relação aos demais. Então, D1 será beneficiado com a subrogação, vai assumir o lugar do credor e podendo cobrar doravante 10 mil de D2 e mais 10 mil de D3. Esta é a lógica da solidariedade. Acontece que, em dado momento, ocorre uma confusão entre C e D1. Por exemplo, C é pai, D1 é filho. O pai morre, confundindo-se na pessoa do filho as qualidades de credor e devedor. Então, como D1 é filho único, então D1 herda o crédito que o seu pai tinha contra ele. E ao mesmo tempo D1 deve pagar essa dívida. Então, na pessoa de D1 acontecerá uma confusão, extinguindo o débito de D1. A pergunta é: essa confusão que extingue a dívida em relação a D1 vai extinguir também as cotas partes devidas por D2 e por D3? Viria a confusão a extinguir toda a relação solidária ou apenas a parte de D1? Aí volta para o artigo, está lá. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito. Observem, até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo, quanto ao mais, a solidariedade. Então, pelo artigo, apenas a parte no crédito ou na dívida que veio a ser objeto de confusão é que será extinta em decorrência dela. Quanto ao demais, subsiste a solidariedade. Percebam, no caso de ter havido confusão entre C e D1, confundindo-se na pessoa de D1 a qualidade de credor e devedor, os outros devedores, D2 e D3, continuam vinculados pelas suas cotas. Então a solidariedade ela vai permanecer, observem lá, entre D2 e D3. Então D2 e D3 permanecem vinculados à solidariedade. Permanecem presos à solidariedade, o que daria, portanto, o direito de se cobrar dele o valor integral remanescente. Ora, como a confusão extinguiu a parte D1, o total desce para 20 mil.
Se o total antes era 30, ocorrendo a confusão na pessoa de D1, a cota de D1 desaparece, correto? Se a cota de D1 é 10, então o total da obrigação baixa para 20. Então D2 e D3 permanecem devedores solidários de 20 mil reais. Subsiste, portanto, quanto ao mais a solidariedade. Essa é a lógica do artigo. E essa mesma lógica também se aplica na solidariedade ativa entre vários credores. Observem. Se eu tenho outro exemplo, 3 credores solidários, C1, C2 e C3, credores solidários de 30 mil, qualquer credor sozinho pode cobrar os 30, correto? E aquele credor que cobra os 30 mil deve reembolsar as partes dos demais. Então, se C1, por exemplo, cobrar os 30 mil, ele vai ter que repassar 10 mil para C2 e mais 10 mil para C3. Esta é a lógica da solidariedade ativa. Acontece que ocorre uma confusão na pessoa de C1. Vai que, por exemplo, C1 incorpore D, e D seja uma empresa cujo débito foi incorporado pela empresa que é C1. Então, se C1 incorpora a empresa D, considerando tratar-se pessoas jurídicas envolvidas, o que é que vai acontecer? C1 vai incorporar no seu patrimônio a dívida que D tinha perante ele. E quem é credor dessa dívida? O próprio C1. Então vai acontecer aqui confusão na pessoa de C1. Essa confusão vai retirar dos outros credores, C2 e C3, o crédito solidário? Não. A confusão operada na pessoa de um credor solidário não extingue a solidariedade quanto aos demais. Quanto aos outros, subsiste a solidariedade, lá no esquema. Então, C2 e C3 permanecem assim credores solidários daquele devedor. Mas credores de quanto? Obviamente do valor deduzido. No caso específico, eles serão credores solidários de 20 mil reais, já que a confusão teria extinguido a cota parte de C1. A cota parte de C1 foi extinta pela confusão, o que faz com que sobre um crédito remanescente de 20 mil, que pode ser cobrado em regime de solidariedade por C2 e por C3. Esta é a ideia da confusão dentro de uma relação solidária. Passemos agora ao próximo artigo. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Vejam, a questão está falando sobre cessação da confusão. Como assim? A confusão, quando acontece, pode ela depois cessar, simplesmente desaparecer? Em alguns casos, sim. Nós temos dito que quando o pai morre, confunde-se na pessoa do filho as qualidades de credor e devedor. Vamos imaginar que essa morte do pai tenha sido presumida. Exemplo, o pai desapareceu após um acidente e foi dado pela justiça como morto. E nós vimos lá na parte geral os casos de morte presumida. Estão lembrados? Nós falamos que a morte presumida pode ser decretada, primeiramente, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Também se pode decretar a morte presumida se o ausente, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro de guerra não for encontrado até 2 anos após o seu término. E também vimos que pode haver morte presumida se o ausente contar 80 anos de idade e de 5 anos datarem as suas últimas notícias.
são casos em que a lei admite um reconhecimento judicial imediato acerca da morte presumida. Pois bem, particularmente nesse caso, o pai foi dado como morto. E por ter sido decretada a sua morte presumida, aquela dívida que o filho devia ao pai foi confundida na sua pessoa, na pessoa do filho, com o crédito que o pai tinha contra ele. Essa é a ideia. A confusão aconteceu na pessoa do filho em decorrência do reconhecimento da morte presumida do pai. Entretanto, imagine-se que o pai reapareça, que ele não estava morto. Se ele não estava morto, com o seu consequente reaparecimento, ele vai pleitear todos os direitos que tinham sido transferidos ao filho de volta. A ideia é essa. Com o reaparecimento daquele que foi dado como morto, ele vai se reinvestir na titularidade de todos os seus direitos. É natural que assim aconteça. Então, com esse reaparecimento do pai, aquela obrigação que tinha sido confundida na pessoa do filho vai ressuscitar. Ela vai voltar a existir. E aí, nesse caso, cessa a confusão. Qual a consequência imputável quando a confusão cessa? Restabelece-se para logo a obrigação com todos os seus acessórios. Então, aquela obrigação anterior, que tinha sido alvo da confusão, ela vai para logo reaparecer com todos os seus acessórios. Consequência, o filho volta a ser devedor do pai. O débito do filho perante o pai vai reaparecer com todos os seus acessórios. E quando falo todos os acessórios, é com fiança, se havia fiança, com hipoteca, se havia hipoteca, com juros e as multas, se eles foram convencionados, enfim. Todos os acessórios irão novamente se vincular àquela obrigação que ressuscitou, né, com o reaparecimento do pai. Então essas são as principais digressões acerca da confusão. Então confusão, longe de ser balbúrdia, é uma forma extintiva de obrigação. E que acontece quando se confundem na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor. A confusão ela pode se operar com relação a toda a dívida, como também com relação à parte dela. Ela pode ser total ou parcial, o que se verifica sobretudo no caso das obrigações solidárias. Vimos lá que confundindo-se na pessoa do credor ou devedor solidário o débito, só vai se extinguir a parte que foi confundida. Quanto aos outros credores, quanto aos outros devedores, a solidariedade subsiste. E que, finalmente, operando-se a extinção da confusão, se a confusão se extinguir, para logo se restabelece a obrigação anterior, com todos os seus acessórios. Então, um assunto relativamente fácil, que não conta com maiores digressões, né? E que vocês podem estudar em apenas uma única videoaula, né? Não tem muito o que discutir a respeito. Então, espero que a aula tenha sido produtiva. Desejo a todos vocês um forte abraço, excelentes estudos e até o nosso próximo encontro.